Bom, então dentro da fisiologia da alma, como eu disse, nós estamos trabalhando o tema perispírito. Como nós sabemos, inicialmente por Allan Kardec, a partir daí, todos aqueles que propuseram a desenvolver estudos sobre o perispírito, vem desenvolvendo e cada um apresenta alguma coisa a mais a respeito deste assunto. Mesmo porque, como nós sabemos, a codificação através de Allan Kardec não foi possível trazer todas as informações necessárias a respeito da doutrina espírita e, consequentemente, a respeito do perispírito. Como nós sabemos, o perispírito é o corpo físico da alma, do espírito, exatamente. Por que o corpo físico? Porque da mesma forma que nós temos o corpo físico, o perispírito, ele representa esse corpo para o espírito, para a alma. O que, na verdade, nós visualizamos, quando eu digo nós, evidentemente, são os videntes, os sonambúlicos, aqueles que estão na dimensão espiritual. O que eles visualizam não é a alma, não é o espírito, é o perispírito daquela entidade. Quando nós vimos um preto velho se manifestando, aquele espírito pode tomar qualquer forma, mesmo porque ele já teve uma infinidade de identidade. Então, por ele se apresentar dessa forma, ou de qualquer outra, é uma escolha única do espírito. Eu quero me apresentar dessa forma. E se apresenta assim. Allan Kardec, ele estimulava para que nós pudéssemos estudar mais a fundo o perispírito, aliás, a doutrina no todo. Porque, segundo ele, o perispírito era a chave de muitos mistérios dos quais nós não temos conhecimento e que só seria possível mediante pesquisas e esses estudos. Exemplo, essas coisas de memórias, fractais de alma, de outras vidas, de outras reencarnações. Todas essas situações só seria possível através do desenvolvimento do estudo do perispírito. Só que Kardec, por sua vez, ele não tinha como desenvolver um estudo mais avançado, mais apurado do perispírito, porque não comportava para a época. Na época, o máximo que era possível fazer em relação a dar esse pontapé inicial, ele fez e o fez muito bem, que é exatamente lançando as 5 codificações. A partir daí, desse pontapé inicial, nós já tínhamos elementos, nós já tínhamos material, nós já tínhamos informações suficientes para dar vazão e dar continuidade aos nossos estudos, a exemplo do que nós estamos fazendo. Então, quando Kardec anunciou que o perispírito, o estudo do perispírito seria a chave de muitos mistérios, de muitos fenômenos, é porque ele tinha conhecimento, mas não havia como divulgá-lo na época. E
E, abraçando essa causa, muitos se debruçaram sobre o tema e buscaram estudar, como até hoje. Só que nós sabemos que a doutrina espírita é um tripé, é uma trilogia. Ela se compõe de filosofia, religião e ciência. E como ciência, como toda ciência, ela não se esgota em um momento. Ela perdura pelo tempo. E tem que ser assim. Porque senão não seria ciência. Né? E como a doutrina espírita, ela tem dentro do seu bojo, dentro do seu alicerce, a ciência, muitos pesquisadores hoje, de renomes, abraçaram essa causa e estão trabalhando para que o máximo possível de informações possam chegar até nós. E isso nós vamos começar a ver a partir de agora. Através da dinâmica do perispírito, as explicações dos fenômenos são mais consistentes, como exemplo dos fenômenos das semelhanças familiares, além, evidentemente, da genética, as predisposições a certas doenças e as influências do psiquismo sobre o corpo somático. Então, o perispírito, ele é o responsável por vários fenômenos dos quais a ciência ainda não consegue explicar, mas existe. Com relação a alguns exemplos aqui das semelhanças familiares, como que os familiares, né, eles se apresentam os mesmos caracteres, os fenótipos, os genótipos, né, dentro de uma linhagem, a exemplo também dos animais, e permanecem aquelas características. E mesmo trazendo para o nosso corpo físico, para o nosso corpo somático. Nós sabemos que as nossas células, ela tem uma durabilidade relativamente curta de vida. E há uma reposição automática dessas células do nosso corpo. Nós não nascemos com as mesmas células e não vamos desencarnar na velhice com as mesmas células. Nós sabemos disso. Pelo menos há de 8 a 10 mudanças dessas células. E que forma, e que instrumento, e que aparelho continuam fornecendo as mesmas células, com os mesmos padrões, só que a cada momento ele vai se ajustando ao tempo. Que mecanismo é esse? Que inteligência artificial é essa capaz de promover isso em nós? Deus. Sim, Deus, sem dúvida alguma. Mas Mas através do trabalho desenvolvido pelo perispírito. Né? Só que essas informações nós temos. A questão é a seguinte: como que a ciência explica isso hoje? Ela não consegue ainda, né, trazer essas informações. Chegará um dia que com certeza isso ocorrerá. Mas por enquanto ainda nós não temos ainda essa condição para trazer para nós esses mistérios. E Kardec já anunciava que o perispírito, ao estudarmos, ao aprofundarmos a pesquisa do perispírito, essas informações estariam aí.
Então, a importância do perispírito como material de estudo é fenomenal para a gente. É buscar conhecer um pouco de nós mesmos. Podemos observar a intrínseca ligação entre o corpo espiritual e o corpo físico, mostrando que não são entidades separadas e independentes, mas sim interligadas e interdependentes. Então, ainda que nós nos apresentemos como esse corpo físico, o que vai reger esse corpo físico é o nosso perispírito. É o corpo espiritual, né, que abraça a nossa alma. Por isso, quando nós estamos dormindo ou estamos numa situação de desprendimento, que seja através de um coma, que seja através de um medicamento, que seja através de um transe mediúnico, muitas vezes, o que acompanha o espírito é o perispírito. Nesse momento, a exemplo vamos tomar como base o sonho, né? Quando estamos sonhando, estamos em outro lugar, o que acompanha a nossa alma é o perispírito. O nosso corpo fica ligado através do cordão. Né? Se houver ruptura desse cordão, evidentemente, haveria um desencarne. Exatamente. Né? Então, é o perispírito, mais uma vez, incumbindo a sua missão como corpo espiritual. Né? E quando é que a questão da evolução? Vamos supor, hoje em dia já nasce criança sem denticismo. Seria uma mudança genética? Sim, todas e qualquer mudança, sem dúvida alguma, passa pelo perispírito. Porque como é que eles iam saber? Sem dúvida alguma. Não tem como ser diferente. Entendeu? Determina a coerência dos estudos da doutrina ao compartilhar o alinhamento com os princípios espíritas, que afirmam a influência do espírito sobre a matéria e a existência de um plano pré-existencial, o pré-existente, com a formação do corpo através do planejamento. Nós temos que tomarmos cuidado ao estudarmos a doutrina, e quando nós partilhamos a doutrina, a exemplo do que nós fazemos sempre, uma hora estamos estudando fluido, outra hora estamos estudando magnetismo, outra hora estamos estudando perispírito, e assim por diante, trabalharmos de uma forma consciente, honesta, dentro dos princípios e conceitos da doutrina espírita, para que a gente possa entender e compreender o avanço, sem, contudo, nos afastarmos das obras básicas. Foi o que ele diz aqui, né? Todos esses estudos continuam ainda tendo uma consonância, tendo um alinhamento com a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Que o Lar de Maria, nós tomamos como base desenvolver nossos estudos avançando sempre. E como nos nossos trabalhos aqui são mais voltados para a área psíquica e a área de cura, nós trabalhamos muito essa questão da ciência, através dos estudos, principalmente do Nupes Conupes, né? Que tem como um dos membros Dr. Alexandra, aqui de Juiz de Fora, psiquiatra, e tantos outros renomados que trabalham dentro do campo da psicologia, da psiquiatria, desenvolvendo esses estudos. Então, por mais que a gente avance, ainda é muito pouco diante da necessidade que nós temos para referendar o que nós precisamos
considerando que ainda nós somos ainda crianças, considerando o Espírito. Crianças em todos os sentidos. Não só na imaturidade espiritual, como também na percepção e no conhecimento de que nós ainda não temos em relação do que verdadeiramente nós somos. Sabemos nada de nós. Nós temos um corpo físico e muito pouco conhecemos o nosso corpo. E quando nós falamos nós, estou referindo à ciência. Né? Imagina se nós não temos conhecimento com a parte material, que dirá com a parte espiritual. Por isso que agora, graças a Deus, os estudos na área da saúde têm caminhado e evoluído bastante para que conteúdos da espiritualidade possam ser trabalhados no currículo desses cursos. Porque não há como mais não permitir que os alunos na área da saúde não tenham essas informações básicas a respeito da espiritualidade. É importante lembrar que a interação entre o perispírito e a matéria física é extremamente complexa e ainda não totalmente compreendida pela ciência e pela própria doutrina espírita. Nós estamos em retidão. Ainda tem muito que aprendermos. Se por um lado isso faz com que a gente fica um pouco temerário em avançar, por outro lado também existe um estímulo natural do ser no progresso. Tanto é assim que o livro dos Espíritos ele tem um capítulo lá que trata da lei do progresso. Então, o progredir, o avançar, com responsabilidade, com honestidade, é próprio do ser humano, é próprio do ser espiritual, é próprio dessa dualidade que nós somos, matéria e espírito. Mas temos que fazer com o pé no chão, consciente do que estamos fazendo. Assim como a influência ambiental, embora o perispírito como o Bob, estabeleça um projeto inicial, o desenvolvimento do corpo físico também é fortemente influenciado por fatores genéticos e ambientais. Esse modelo orgânico biológico, como foi dito por Hernando Guimarães, é o mesmo que o perispírito, só muda a denominação, mas como ele quis avançar um pouco mais no tema, então ele trouxe essa nomenclatura. Estabelece um projeto inicial. O desenvolvimento do corpo também é fortemente influenciado pelos fatores genéticos. Hoje, através de estudos, de pesquisas, são pesquisas iniciais e, como toda pesquisa, requer um tempo e mais pesquisas a respeito do assunto, mas já se sabe que a genética, os genes de médiums são diferentes em alguns aspectos daqueles que não são médiums. Nós não estamos falando na mediunidade em si. Nós estamos falando no corpo físico e, consequentemente, no perispírito. Alguns genes que médios têm
e que familiares daquele médium não têm. E isso vai ficar evidente quando trabalha a pineal. Não é, senhora? É, pineal. A pineal de volta aí. A pineal de volta aí, né? Né? Então, quando o avanço ela é cautelosa, mas ao mesmo tempo são coisas ainda que requer um estudo mais aprofundado. Mas que importância isso tem para a doutrina espírita? Muito. Porque à medida que a ciência vai entendendo e compreendendo esses princípios como sendo um fator real, vai abrindo possibilidade para que nós também possamos avançar e compreender um pouco mais a espiritualidade e deixemos de ser pessoas materialistas. Por quê? Uma coisa puxa a outra. Vai chegar um momento, pode dar uma mediunidade, existe. A mediunidade está comprovada. A mediunidade pela ciência é fato. Ok, tudo bem. E aí? Para que serve o médium? O que fazer com ela? Para que serve o médium? Para quê? Comunicar com quem? Com o mundo espiritual. E aí, então, os espíritos comunicam conosco. Está entendendo como que a coisa vai avançando? Ora, se o espírito comunica conosco, e a ciência em algum momento comprova isso, e a reencarnação, como é que fica nisso? Chamada de lá pra cá. Como é que... Uai, Nossa, estranho. com certeza, muita coisa que pessoas fariam por não ter o conhecimento ou deixar de fazer. Se você tem a certeza da reencarnação, não tenha dúvida, a sua atitude, o seu comportamento começa a mudar. Aquele que não acredita nisso, está nem aí. Está lixando. Né? Então a gente começa devagarzinho. Começa devagarzinho. Para nós isso não faz quase que diferença nenhuma, porque nós já estamos enganjados no processo de estudo da doutrina e já temos isso como convicção, como certo. Mas a maior parte do pessoal lá fora não tem esse entendimento, não tem essa convicção. Né? Sim? Aí a gente tomara que quando a gente voltar vai estar isso aí bem na frente, né? Não tenha dúvida disso. Principalmente se a gente demorar aí pelo menos 300, 400 anos. Ah, nossa, é o rapidinho. O espírito não é nada meu. Né? Não tenha dúvida. Em razão da sua plasticidade, o perispírito permite que esse modelo seja adaptado e modificado ao longo das diversas encarnações, refletindo o progresso ou a sua momentânea estagnação. Mais uma vez, João de Ângeles, que era mentor de Divaldo Franco, Clarice vai ficar desempregada agora, né? Divaldo Franco partiu, né? Às vezes ela descansa um cadinho também. Ai, mas acho que é fácil, Começa a cobrar as coisas. Tem uma fila bem grande aqui. Não vai voltar, né? Vai ser médios, né? Também quer descansar, né? Oi? Isso não necessariamente, não necessariamente. Mas, como está dizendo, Joana de Ângeles, ela tem um trabalho excelente, fenomenal,
que nós utilizamos aqui também bastante na casa, que é a psicologia espírita. E ela trabalha muito essa plasticidade aqui do perispírito. Quando ela nos afirma que nós temos que trabalhar as crianças até os 7 anos de idade, onde essa criança ela recebe com muito mais facilidade todas as mudanças necessárias no seu perispírito. E nós sabemos que também, como o perispírito é o esboço, o modelo do nosso corpo físico, os órgãos das crianças também vão se tornar concluído em grande parte após 7 anos. Então, essa plasticidade, ela vai permitir que trabalhemos isso. E não é à toa que a epigenética, que é uma nova ciência que tem trabalhado muito essa questão dos neurônios, ela conta com essa plasticidade, que é a capacidade do cérebro de construir novas sinapses, criando uma nova perspectiva, né, para as pessoas, por exemplo, no caso de acidentes e tantas outras coisas, através da fisioterapia, vão se refazendo isso através dessa plasticidade que já era anunciada pela doutrina espírita muito antes, né? É igual o senhor diz, né? Essa nova pavimentação. Isso. Muito antes da ciência conhecer essa praticidade. Então, em razão da sua praticidade, o perispírito permite que esse modelo seja adaptado e modificado ao longo das diversas encarnações, refletindo o progresso ou a sua momentânea estagnação. E nós sabemos também que graças a essa praticidade e graças ao perispírito, à medida que o espírito evolui, ele muda seu perispírito. À medida que ele evolui, ele vai fazendo com que seu perispírito fique menos pesado, menos denso. E quanto mais denso for o perispírito, mais denso será também seu fluido e seu ectoplasma. Uhum. Aí numa sessão mediúnica é mais difícil. E por outro lado, numa reunião mediúnica de trabalho para refazer o perispírito, esses benfeitores, esses trabalhadores, vão buscar em nós, naqueles que trabalham nessa área, esse tipo de energia que não é tão sutil assim. É uma energia pesada, um ectoplasma pesado. Por quê? Nós estamos muito próximos desses irmãos que desencarnam e que se encontram na erraticidade, num nível de desequilíbrio. Porque quem de nós garante que nós somos acima deles? Ninguém. Quem são os espíritos que estão lá hoje na erraticidade? São aqueles que ontem estavam aqui conosco. Então, se não há mudança aqui, lá também não vai haver mudança alguma. Eles vão ter a mesma vibração, a mesma energia, o mesmo perispírito. Não é? E à medida então que o espírito avança, cresce, ele modifica também seu perispírito. Os estudos de Hernani Guimarães sobre o perispírito
Hernani Guimarães foi uma pessoa formidável, uma pessoa, um estudioso da doutrina espírita, que ele gostava de trabalhar muito essa área da ciência. E ele deu uma grande contribuição, né, para todos nós com os seus estudos. Os estudos de Hernani Guimarães sobre o perispírito, modelo orgânico biológico, é uma contribuição valiosa para intricar a relação espírito-matéria, com novos estudos e pesquisas que estão ocorrendo e novas conversas. Então, cada um que vem, né, dá a sua contribuição na área da doutrina. Em seus estudos, destaca o papel ativo e organizador do perispírito na formação e manutenção do corpo físico, é aquilo que eu falei. É a recomposição das células, a permanência da recomposição das células. Oferecendo uma visão mais dinâmica e integrada desse importante elemento de constituição do ser humano, espírito e matéria. Então, ele procurou dar uma ênfase muito grande no estudo do perispírito, exatamente porque ele entendia que o perispírito, como já tinha anunciado Allan Kardec, era a chave de muitos mistérios. É porque reflete muito no corpo físico. Tudo. É o nosso corpo. Entre o corpo físico e o, Né? o espírito. A mesma importância que... Oi? Se a gente engorda, ela engorda também? Olha, por que não? Hernani Guimarães foi de 1913 a 2003. Foi um engenheiro, parapsicólogo, espírita brasileiro, conhecido por sua abordagem científica e investigava os fenômenos espíritas. Então, muitas vezes, o indivíduo não precisa ser necessariamente dentro da área da saúde para desenvolver estudos e pesquisas no campo da doutrina. Também. Oi? A mediunidade não tem. Não tem. A exemplo, o indivíduo fala assim, não, mas eu não vou estudar psicologia espírita porque eu não sou psicólogo. Não. Mais um motivo. Por quê? Para que não haja nenhuma influência de nenhum. Por que não estudar psicologia espírita? E às vezes não sabe, entendeu? Esse equilíbrio que tem que ter, né? O espírito. Fazer o corpo essa separação. físico, porque às vezes tem um equilíbrio muito grande e totalmente desleixado com o seu corpo físico. Com certeza. Nessa doação, né, do ectoplasma, do médium, acaba também, o médium ele precisa repor Sim. seu próprio, por exemplo, alimentação. Eu percebo isso, por exemplo, às vezes, agora eu estou acordando com fome de madrugada, mas eu muita fome. Por isso que quando nós vamos trabalhar nas reuniões mediúnicas, a gente sempre sugere, né? Que faça com antecedência uma alimentação mais leve, sem carne e tudo mais, exatamente para poder facilitar todo esse trabalho, né? Hernani Guimarães dedicou grande parte de sua vida a pesquisar e tentar comprovar cientificamente os postulados da doutrina espírita, incluindo a existência do espírito, a reencarnação e a natureza do perispírito e seus arquivos mentais, que é fundamental a questão dos arquivos mentais. Por quê? Se nós temos várias reencarnações, algum de vocês se lembra, de modo geral, o que vocês foram na última? Eu fui um príncipe. Oi? Eu fui um príncipe. O príncipe coroado. São os registros arcaicos. Esses registros, eles não somem. Eles permanecem conosco. Para que em algum momento eles possam vir à tona outra vez, se houver necessidade. Por isso que numa regressão, você consegue abrir essa caixinha lá e verificar o que nós somos. E por dia do sol, consegue alcançar? Consegue.
Porque muitas vezes nós trazemos conosco ainda muitas fissuras, muitas coisas lá de trás, que ainda nós não temos essa percepção, por que nós somos assim. E se nós formos trabalhar isso, a gente vai descobrir que realmente são ranços que nós trazemos conosco ainda. É interessante que isso, como nós trabalhamos isso não só como encarnado, o desencarnado também. Quando você faz um processo de regressão no desencarnado, ele volta lá, vindo lá atrás e vê a situação dele. Então muitas vezes ele está aqui perturbando, né? Achando que foi injustiçado, que foi isso, foi aquilo, né? Que não deveria ter feito isso com ele e tudo mais. Quando a gente consegue fazer com que ele volte na vida anterior a ele vê muitas vezes que ele foi muito pior lá do que ele é aqui hoje. Então tudo isso serve para você montar, né, esse registro mental, que é importante, sim. Por exemplo, eu acho, na minha opinião, eu acho que a gente deveria se lembrar de alguma coisa, não vou dizer tudo, porque a gente não tem assim, capacidade para aguentar tudo que a gente já viveu lá atrás. Mas assim, alguma coisa, eu penso que a gente poderia se lembrar um pouco, para a gente poder trabalhar essa modificação. Como você mesmo falou, que a pessoa fica dizendo, e tudo acontece comigo, por que estão fazendo isso comigo, porque eu sou injusto. Se a pessoa tivesse um pouquinho, sei lá, alguma lembrança que fosse, ela... Veja só, você hoje se posiciona e se coloca e tem isso com você. Porque você já tem conhecimento. Quem está lá fora, jamais vai pensar assim. É zero. Não vai pensar. Às vezes a gente... Então isso aí já faz com que você trabalhe isso. Né? Que você trabalhe isso, como todos nós. Então, esses arquivos mentais, sem dúvida alguma, nós ainda vamos ter que trabalhar muito isso. Novos estudos. Seria, talvez, pensando mais fácil de você passar as outras provas aqui, ou você ficaria louco completamente. Sim. Porque a verdade do que você foi, muitas vezes Deus, na sua extrema bondade, ele não permite que a gente lembre. Sim. E te dá a oportunidade de você recuperar nessa encarnação que estamos agora e em outras que vamos ter, porque você pode ir à loucura, né? E sem falar, nós não estamos totalmente esquecidos, não. Porque nos sonhos, muitas vezes, a gente busca lá. Entendeu? Nos sonhos, a gente busca lá. lembrado desses registros, só que a gente não se dá conta. Sim. Mas o espírito, nesse momento de desdobramento, ele está consciente e vê, olha, sente e percebe. Novos estudos do arquivo mental com base no perispírito. Olha a pineal aí outra vez, Ione. Pineal e a mente tem sido explorado em estudos com base para as manifestações do pensamento, da vontade do espírito, influenciando o corpo físico e atuante nas manifestações mediúnicas. Dr. Décio Iandolin Júnior. Alguém já teve a oportunidade de buscar alguma pesquisa dessa pessoa? Pesquisador renomado com especialidade no campo da medicina espírita. Ele faz palestras, estudo, tem várias obras e trabalha muito essa questão. Dedica significativa atenção à intricada relação entre a mente, a glândula pineal e o perispírito. Quem também estudou e continua estudando muito a glândula pineal, quem que é, Anderson? Quem estuda muito ainda a glândula pineal? É um dos grandes médicos, pesquisadores também da glândula pineal. Doutor, o que que o meu problema fala?
Ou seja, a pineal, até muito pouco tempo atrás, era muito pouco estudada. Ninguém sabia exatamente para que ela servia, a não ser para produzir melatonina, para trabalhar questões cardíacas. Mas fora disso, não tinha muitas outras serventias, né? Dedica significativa atenção à intrigada relação entre a mente, a glândula pineal e o perispírito. Suas pesquisas buscam alinhar e integrar os conhecimentos da medicina tradicional com os princípios da doutrina espírita, oferecendo uma perspectiva mais abrangente sobre a natureza humana e suas faculdades. É aquele que nós colocamos aqui no início. Nós temos que avançar, e nós estamos avançando, mas com o pé no chão, né? Não podemos nos deixar ser conduzidos por inverdades. Ainda mais hoje, né? Com a facilidade que nós temos hoje da inteligência artificial, de trazer coisas absurdas aí. Então nós temos que tomar muito cuidado. Porque muitas coisas vão ser oferecidas e totalmente inócuas, totalmente inverdades em relação aos princípios da doutrina espírita. Então ele faz, né? Ele desenvolve os seus trabalhos exatamente pautando nesse crescimento, nessa evolução, mas de uma forma bastante coerente, honesta, né? Evolutiva também. Explora a glândula pineal não apenas sob o prisma da neuroendocrinologia, reconhecendo seu papel na produção da melatonina, na regulação dos ritmos cardianos, mas também como órgão de interface entre o corpo físico e o perispírito. Isso equivale a dizer que quando se estuda o médium, por natureza, os genes, e não só os genes, mas também a epífise, ou a pineal, tem suas caracteres modificadas também. A pineal é a antena de comunicação entre os dois mundos. E nela está incrustado cristais. Esses cristais que tem por aí que a gente vê. Para que servem esses cristais? Para trabalhar, permitir essa comunicação. E tem algum problema quando você faz alguns médicos prescrevem reposição de melatonina, exatamente para você entrar num sono profundo de relaxamento. Então tem uma relação também com isso, por esse momento que você consegue fazer esse equilíbrio da glândula e tem um embasamento espiritual nisso também, então. Tem. Porque à medida que, de alguma forma, você se permite o desprendimento, você está permitindo ao seu espírito também dar uma saidinha. Porque não é fácil, gente. A nossa alma não aguentar esse tranco do nosso corpo físico, não. Porque a sensação com a melatonina, mesmo criança, né, eu tomo, às vezes você toma menos tempo e te descansa muito mais, né? Sem dúvida. Ela não te dobra, certo? Não. Menos tempo e a sensação de descanso é maior, porque teve um relaxamento maior. Ou seja, o que a doutrina espírita trabalhava, hoje a ciência aos poucos já é aquilo, sem afastar. Né? Elas se complementam, elas não são excludentes. Não são. Porque tem essa necessidade, entendeu? Desse relaxamento, desse Nós temos. Inclusive o próprio corpo, quando nós estamos no estado de tensão violenta, ele dá uma apagada. É uma forma dele se proteger. Por exemplo, quando nós estamos
com uma gripe forte, nós estamos com o corpo ruim, não aguentando levantar, não aguentando fazer nada, né? Estamos com febre e tudo mais. Isto é uma defesa do nosso organismo, do nosso corpo físico, para permitir que todas as nossas energias se concentrem no combate daquele vírus. Porque sabendo que deixando a gente de molho nesse estado de prostração total, nós não vamos fazer besteira, querer trabalhar, fazer qualquer outra coisa, para gastar ainda mais a nossa energia. É uma autodefesa. Então o nosso corpo é muito inteligente para ter essa autodefesa, né? Então tudo em nós é muito perfeito. Só que nós temos que ter essa leitura. Temos que acompanhar isso para que a gente possa nos conhecermos um pouco mais, né? Quando junta médium com médium, procria um outro médium? Uma boa pergunta. Então, tem estudo sobre isso. É uma boa pergunta. Por quê? Veja Se só. for um casal, pode ser que saia. Olha, é interessante isso. Por quê? Existem famílias que têm vários médios, né? Mas isso não é porque casou um médio com a média, com a média e nem o coisa. Porque tanto faz, né? Tanto faz o médium. Não, mas sem ter familiaridade um com o outro. Não, agora sem brincadeira, vamos lá. Vamos supor um casal de médiums, tá? Um casal de médiums, um homem e a mulher, ok? Eles são médiums e vão descobrir, muitas vezes, familiares, filhos, médiums. Aí, mas por quê? Porque os dois são médiums? Não. Não é por isso. É por uma questão de planejamento reencarnatório. Por uma questão de afinidade. Porque muitas vezes, nascendo dentro de uma família médium, as crianças vão ter um potencial muito maior. Um entendimento muito maior. Uma compreensão muito maior. Tá? E tem aqueles médicos que não querem ter essa... Mas isso aí já é uma questão do livre-arbítrio, uma questão opcional. Porque quando a gente, né, encarna, nós podemos ou não seguir o nosso planejamento reencarnatório. É o nosso livre-arbítrio. Então, porque às vezes o casal não é médium e a criança é médium. Isso tem também. Né? Então tudo isso é muito relativo. Isso, tem mais. A mediunidade não tem nada a ver com a doutrina espírita. Absolutamente nada. Eu tenho um colega que ele vê tudo, a morte mesmo e a católica. Sim. Verdade. Então a mediunidade não tem nada, mesmo porque a mediunidade, o médium, sempre, desde sempre, acompanhou a humanidade. Né? Com certeza. No mesmo estudo, considera a dupla perspectiva de funções do cérebro no atendimento do físico e do perispírito ao comando da manifestação do espírito. E aí uma outra situação que eu já adiantei um pouco na frente, quando eu falei dos neurônios, dos sinapses e tudo mais. Né? Hoje sabe-se perfeitamente que existe, a neurociência tem avançado muito. E a física quântica, principalmente a mecânica quântica, ela tem trabalhado com janelas que hoje esses cientistas estão buscando e trabalhando, que são as possibilidades. À medida que a ciência vai avançando, nós vamos mapeando o nosso cérebro e vai ficando mais fácil trabalhar esses neurotransmissores. E, dentro dessa perspectiva,
como nós trazemos isso para que a gente possa melhorarmos cada vez mais como ser encarnado. Porque não é só uma questão de enfermidade do corpo físico, mesmo porque hoje nós sabemos que a maior parte das nossas doenças, das nossas enfermidades, é de natureza psicossomática. Né? Então, para que a gente possa combater, o ideal é combater a origem. Se amanhã eu quiser despoluir esse rio que está aí, Rio Barro, eu não posso começar a despoluir daqui para baixo. Eu tenho que começar na sua cabeceira, na sua fonte, na sua origem. E para nós combatermos isso também, nós vamos ter que trabalhar pelo Espírito. E para trabalharmos o perispírito, nós vamos ter que trabalhar o nosso pensamento. E aí a coisa vai evoluir. Né? Nós sabemos. Ele ainda investiga como os processos mentais, os pensamentos e as emoções podem influenciar e ser influenciados tanto pelo estado físico do cérebro, quanto pelas condições do perispírito. Nós já trabalhamos aqui a questão emocional. Como que ela é importante, né? Nós educarmos e trabalharmos as questões emocionais. Ela é fundamental. Hoje, o indivíduo que tem um controle emocional, ele é senhor de si. O indivíduo que não consegue ter esse controle emocional, por mais inteligente que ele possa ser, ele não tem o domínio sobre si mesmo. Mais besteira. Exatamente. É fácil? Não. Mas, à medida que a gente entende e compreende a necessidade de nós buscarmos ampliar, trabalharmos esse campo, para que a gente possa tentar domar, né, as nossas emoções, os nossos maus instintos, a gente vai tornando-se uma pessoa melhor. Os maus instintos. Que vem lá de outras, né? Às Tudo. vezes São os ranços que nós trazemos conosco. é um instinto mesmo, de animal mesmo, dependendo da situação. Explore em seus estudos como as propriedades e a plasticidade do perispírito permitem, né, a interação entre a mente espiritual e o corpo material. Então, graças a essa plasticidade, que já vem sendo trabalhada há muito tempo lá atrás, ela cada vez ela toma mais força quando começa a perceber as modificações que ocorrem em função dessa plasticidade. Sendo a pineal um dos pontos focais dessa interação. Ponto principal é, sem dúvida, nesses novos estudos que estão sendo feitos, a pineal. E quem trabalhou muito isso? André Luiz. André Luiz deixou um legado para nós, que para os próximos 40 anos, se quisermos, nós vamos ter ainda elementos de estudos deixados por André Luiz. Você tem muita coisa para estudar, Pedro? Nossa Senhora, é muita coisa. Sem dúvida alguma. É muito legal. Acredita na importância da glândula pineal como medidora de energias sutis, permitindo a conexão fisiológica e energética do corpo físico e do perispírito. Aí nós começamos a olhar também a questão dos chakras. Né? Trabalhando essas energias. Coisas que a medicina chinesa já trabalha lá há mais de 1000 anos atrás. 2000 anos ou mais. Então, aí vem outra questão. Nós somos energia. A primeira manifestação
visual foi através da foto Killing. Me parece que foi em 1953 por aí. Não é isso, Gilberto? Né? 2 cientistas, um casal de russos, fotografaram a aura, essas energias. Essas energias que hoje, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, eles estão trabalhando essas energias como forma preventiva de doença antes que elas se instalem no nosso corpo físico. Sim. Porque os médiuns, os videntes, os sonambólicos têm essa capacidade de visualizar essa energia. Essa energia, ela é anunciada antes do corpo físico adoecer. Entendeu? Porque você bloqueia a circulação da energia. Oi? Os bloqueios de chakra, você Sim. bloqueia a circulação. Aí a energia pode chegar no órgão e não. Sim. Inclusive nos passes, Espaço. que é dado nas casas espíritas, tem por objetivo desobstruir, entre outras coisas, os chakras, alinhando-se para que possa fluir normalmente. Por isso que quando nós saímos dos passes, nós sentimos bem, aliviados, tranquilos. Por quê? Recebemos uma ducha, né? Desses fluidos, dessas energias. Ele também postula, além das suas funções endócrinas conhecidas, a pineal possui a capacidade de perceber e processar informações de natureza não material. E essas informações não material, vindas da onde? Do plano espiritual. Permitindo a comunicação entre o espírito e o corpo físico. O perispírito é conhecido por ser um corpo semimaterial, segundo Allan Kardec, que envolve o espírito, servindo de intermediário nas interações entre o espírito e o mundo físico, sendo de fundamental importância ampliar os estudos sobre esse corpo semimaterial. Isso aí hoje ninguém se discute mais. Amplia esses estudos, trazendo que o perispírito molda e influencia a matéria orgânica. Também ninguém duvida disso mais. Cabendo a glândula pineal, aí já começa a trabalhar novamente a glândula. Nesse processo, atuar como um ponto de conexão crucial entre eles. Então não é só trabalhar o perispírito, é agora também trabalhar junto à pineal. Tá? O pesquisador destaca ainda a interconexão e a influência mútua entre a glândula pineal e o perispírito. Estão ali juntinhos. Para que a pineal possa desenvolver e ter essa capacidade, é preciso também que o perispírito tenha. Não há como ter uma dissociação. A pineal está preparada e o perispírito não. Os dois têm que estar afinados. Argumenta que o estado do perispírito pode afetar o funcionamento da pineal e vice-versa. Né? Através de quê? Através de situações impostas por nós mesmos. Como que nós destruímos o nosso corpo físico? De várias maneiras. Com alimentação, com bebidas, com drogas, uma infinidade de coisas. Com ódio, com rancor. Tudo isso é, não é? Bebidas e tal, nós vamos sacrificar a glândula pineal. O ódio, o rancor. É a mente. Eu acho que o pior é o não da nossa mente. Né? E eu segui a influência já fiz um curso de biodigital, a influência que aparelhos eletrônicos têm também na nossa Tem. desregulação da nossa energia.
Porque às vezes a gente não dá conta, né? E às vezes você dorme com o celular próximo. Sim, por isso. Como que essa energia até do celular, você passa o dedo nele, e ele, como que ele pode sugar? Então isso também desalinha a energia. Com certeza. Isso nós trabalhamos isso há muito tempo. Mas Qualquer aparelho. qualquer coisa eletrônica. Qualquer coisa Se você eletrônica. conectar disso antes de dormir, você volta, a vida do seu perspectiva voltar. Acaba o celular do lado, interferindo. aí sua energia está dizendo. Tem pessoas que são viciadas, né? Dormir com o celular ao lado, né? É a caridade também. Lesões ou desequilíbrio no perispírito pode se refletir na saúde física e mental. Isso não tem a dúvida. E a pineal desempenha um papel fundamental na manifestação dessas influências. Nossa, e as meninas... Essa relação entre o pineal e o perispírito tem ainda implicações significativas para a compreensão da mediunidade da consciência. Então, quem quiser desenvolver um estudo sobre mediunidade, não tem como não aprofundar o estudo sobre o pineal e sobre o perispírito. Você falou de mediunidade, só que tem gente não tem. E a pergunta dela sobre mediunidade é que tem vários tipos de mediunidade. Sim. Então, e na verdade a mediunidade a gente acaba desenvolvendo dentro de uma casa espírita. E através desse estudo do Livro dos Espíritas mostra quantas mediunidades existem. E aí você vai se adaptar àquela mediunidade que Se ajusta melhor. Porque, inclusive, no início, a pessoa apresenta com algumas características de mediunidade. E pode ser que, algum tempo depois, aquilo vai se firmar. Começa a trocar a ideia com o espírito fácil. O Chico levou 5 anos para definir a sua mediunidade e qual seria o seu trabalho. Chico, né? Agora imagina nós, pobres mortais aqui. A pessoa até nem é questão mediúnica, mas ela aprende a lidar com a energia, porque é a física quântica. Ai, essa mulher fez uma coisa mãe. Chegou assim, eu tirei toda uma nota, tenho certeza, sabe por quê? Antes da prova eu pensei que eu sou capaz, eu consigo, eu faço Olha, lógico, exercitou a mente, né? Não, eu estou ensinando minha filha a exercitar a mente dela. Ele ainda sugere que a capacidade mediúnica está relacionada à sensibilidade da pineal em perceber as vibrações do mundo espiritual, é aquela antena parabólica que nós falamos, né? Hoje nem a antena parabólica existe mais. Facilitada pela estrutura e plasticidade do perispírito. Como que está dando ênfase esse estudioso essa plasticidade do perispírito? Porque nós sabemos, me parece, deve ter mais ou menos, não me recordo, mais 16, 17 características do perispírito. E entre elas a plasticidade. Né? Essa facilidade de ser modelado. É, porque muda cada coisa, ele tem que se modelar. Tem que ter essa propriedade, né? Bem intensa nele. Ele entende que essa conexão influencia a experiência da consciência, realidades além do mundo físico, sem prejuízo de uma vida normal. Ora, é um médico que trabalha a questão física, mas ao mesmo tempo É o espírito. ao mesmo tempo trabalha essa interligação com o plano espiritual, que seria o caso médium. Pode ter um convívio o médium. Nós falamos de médium. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, aqui na casa, entre os nossos trabalhos, nós temos trabalho de desenvolvimento de mediunidade. Não é criar mediunidade, que a pessoa já cria, já vem com ela. Nós apenas trabalhamos desenvolvendo que, não é essa a menor dúvida, não é em casa que a pessoa vai encontrar o melhor local para desenvolver a mediunidade. É numa casa espírita, para que ali tem todo
uma proteção, tem todo um amparo espiritual, No ambiente certo. um ambiente, exatamente, para ser desenvolvido. Né? E quando, muitas vezes, quase que a totalidade, os médiuns têm medo de ser médiuns. É lógico. Tem medo da sua mediunidade. E isso é natural. Porque tudo aquilo que a gente não conhece, a princípio, nós temos medo. Isso é natural. Então, o que nós temos que fazer é possibilitar, dar condições para que o médium possa entender que, com a sua mediunidade, se ele quiser, trabalhando, desenvolvendo, estudando, ele pode ter uma vida normal. É o que esse cientista, esse pesquisador fala, né? Ele entende que as conexões influenciam a experiência da consciência, realidades além do mundo físico, sem prejuízo de uma vida normal. O médium pode ter um convívio pacífico e benéfico com os dois mundos, sem desgaste de ordem mental ou espiritual. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Muito obrigado, uma boa noite. Chegamos hoje ao fim dos nossos estudos, né? Espero que a gente possa sair daqui, né, com alguma reflexão, algum entendimento. E para concluirmos os nossos estudos, nós vamos pedir o Anderson para fazer a nossa prece final. Aqueles que tiverem necessidade, que permaneçam no recinto para que possam receber o passe na câmara de passe. E nós temos a água magnetizada ou fluidificada, como queiram, que possam ser degustadas aqui conosco, ou se quiser levar também para casa, fique à vontade, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite.